Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nós iremos meditar hoje um evangelho belíssimo. O evangelho do semeador que saiu para semear. Evangelho de Mateus, do capítulo 13, versículo do 1 ao 23. Ou seja, nós estamos no meio do evangelho de Mateus, no meio da missão de Jesus, quando Jesus já estava 1 ano e meio com a sua pregação. E nesse evangelho nós iremos meditar o semeador, que é o próprio Senhor, que semeia a sua palavra, que não é a sua palavra, mas a palavra do Pai, e essa palavra que contém o germe divino, porque numa semente ela contém todo o germe, toda a vitalidade, toda a força para ela produzir o fruto. E esta palavra que contém a força de Deus, o poder de Deus, ela cai em vários terrenos, que na verdade esses terrenos aqui é o coração do homem. Mas na parábola Jesus coloca 4 imagens de coração. Primeiro, um coração que é asfaltado, onde a palavra ela cai e ela não consegue penetrar, ela logo morre. Um coração duro. Depois tem um coração que é o coração pedregoso, onde ela começa a criar raiz dessa semente semeada, mas logo vem o sol e a mata. Depois o coração, o terreno espinhoso, onde isso vai sufocando todas as coisas do mundo, as preocupações, e ela morre. E depois tem a terra boa, aquele coração aberto que cai a palavra, ela dá muito fruto, 30, 60, 90 frutos infinitos. Mas estes 4 corações não é que são 4 pessoas distintas. Esses 4 corações, esses 4 terrenos, há no nosso coração. E essa parábola ela nos ensina a ver qual terreno está o nosso coração. E diante da palavra que é proclamada, que é nos dada, como o nosso coração se encontra. Como um espinheiro, como uma terra boa, como uma terra pedregosa, com pedregulho, asfaltada, que não penetra nada. Porque nós totalmente nos fechamos. Então esta parábola, ela nos coloca diante destas palavras, para que nós possamos analisar o nosso coração, ver as áreas da nossa vida onde a palavra está sendo proclamada, onde alguém está nos dando a palavra e como nós estamos acolhendo, para ver esses obstáculos que nós colocamos, consciente ou inconscientemente, e tirá-los, para que esta terra se torne uma terra pura, uma terra boa. Porque na terra há pedras, há espinhos, há asfalto, mas nós podemos remover tudo isso para que o nosso coração, a nossa terra, seja uma terra onde penetra a palavra e ela dê fruto. E ela nos transforme, nos cure, nos liberte. Então eu vou agora ler o Evangelho e após a leitura nós iremos comentar o Evangelho de hoje. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do rio da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Disse: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes boas, as sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, era pedregosa. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém,
caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam e nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia do profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem, e em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e não ouviram também. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno, e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que cai em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo o recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que cai no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que cai em terra boa é aquele que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Essas, irmãos, são palavras de vida, palavras da nossa salvação. É a semente de Deus plantada agora na nossa vida e no nosso coração. Irmãos caríssimos, eu dizia que esta parábola ela está no meio do Evangelho de Mateus, onde mostra a missão de Jesus. Jesus que está já no meio da sua missão, 1 ano e meio de pregação. Jesus que estava em Nazaré, ele deixa a sua cidade de Nazaré e ele parte para Cafarnaum. E ali em Cafarnaum ele começa a pregar, começa a anunciar. E nesta passagem Jesus também mostra a sua experiência de pregador e anunciador da palavra. A experiência que nós fazemos também, onde Jesus ele pregava e ele percebia que alguns se fechavam, outros acolhiam, outros estavam preocupados com as riquezas do mundo e não queriam assim ouvir a palavra, queriam fazer as suas coisas. Outros ainda queriam viver no pecado, se fechavam, coração duro. E na pregação em Cafarnaum, até ali já estavam planejando a sua morte. E é interessante quando Jesus ele volta para Nazaré, a sua família vai até buscá-lo quando ele pregava, pensando que ele estava ficando maluco. Porque Jesus ele pregava diretamente a palavra de Deus com força, e a palavra ela cortava, e logo que cortava os corações, convertia muitos, o demônio ficava com aquele ódio mortal de Jesus e queria bloqueá-lo, e fazia de tudo para obstacularizar, até colocando no coração dos fariseus a morte de Jesus. E Jesus então ele fala a sua experiência sobre a pregação da palavra. Ele diz que essa palavra ela pode cair primeiro numa terra, num coração que é asfaltado. Onde nesse coração a palavra ela não penetra, ela não consegue penetrar, vem os pássaros e logo leva essa palavra. É interessante que o homem, quando ele tem o coração duro, a palavra não entra. Muitas pessoas às vezes querem tantas graças, tanta cura, tanta libertação, querem sair da droga, do adultério, da escravidão, do pecado, mas quando a palavra é proclamada e diz para ela, muda de vida, se converta. Você hoje está diante de ti, a vida ou a morte, escolhe uma das duas.
A pessoa quer escolher a vida, mas ao mesmo tempo quer viver no pecado. E quando um coração, ele não está totalmente aberto para aderir à palavra que quer o converter, ele não dá o passo da conversão, de mudar de vida, neste coração a palavra não entra. Porque é um coração duro. É um coração onde a palavra não consegue penetrar. E penetrando não consegue germinar a força de Deus, que transforma, que cura e que liberta. Depois há um outro terreno. O terreno pedregoso. O terreno pedregoso é aquela palavra que ela cai no coração, ela começa a criar raízes, cai à beira do caminho, vem logo o maligno, o demônio, e tira. E esse maligno demônio, nós podemos dizer o que é esse maligno demônio. Muitas vezes não é só o demônio que quer nos tirar mesmo do caminho, que ele faz isso. Mas é aquele espírito do demônio que diz: bom, tua vida está assim, você não tem mais jeito, você não vai conseguir mudar, permaneça assim. É aquele senso comum: bom, todos vivem assim, por que eu tenho que mudar? Todos usam droga, por que eu tenho que parar de usar? Todos usam álcool, por que eu tenho que parar de usar? Todos têm relações sexuais com o namorado, com a namorada, por que eu não posso ter? É o demônio que entra tirando a palavra. A palavra começa no coração a criar raízes, impulsionando aquela alma a mudar de vida, a sair do pecado, mas vem o demônio, começa a buzinar no ouvido, começa a dar o senso comum, começa a roubar a palavra de Deus daquele coração. E a alma, porque está fraca, ela se deixa conduzir. Mas não porque ela é fraca, porque ela não quer mudar de vida, porque ela não quer dar a sua vida a Jesus, porque nós não queremos deixar os nossos pecados, a impureza que é no nosso coração, porque nós nos deleitamos com os nossos maus pensamentos, porque nós nos deleitamos de falar da vida dos outros, porque nós gostamos de escutar tantas coisas, nós gostamos de ver imagens. O demônio, ele entra e rouba a palavra anunciada. E depois há um outro tipo de terreno. O terreno onde vem os espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão, sufocam a palavra e ela não dá fruto, ela morre. E quanta ilusão nós temos na nossa mente, quanta ilusão, ilusão de poder, ilusão de ser, ilusão até de que somos capazes de conduzir a nossa vida. Como muitos que acham: bom, padre, falam para mim: padre, olha, eu vou ficar pecando até aqui, porque ainda necessito ficar nesse pecado, eu ainda não consigo largar, mas o ano que vem eu vou parar. Fracassou, morreu. Quantos que deixam de viver a palavra de Deus porque querem construir uma carreira? Isso nós vemos muito no meio financeiro, administrativo. A pessoa, o homem, a mulher, não assume a sua posição de cristão para não ser rechaçado, para não fazer, porque sabe que se dizer não ao happy hour de fim de semana, sabe que se dizer não ao barzinho, sabe que dizer não à balada, sabe que se dizer não a tudo aquilo que o mundo propõe, ele será rechaçado no seu trabalho, será tido como beato, como carola. E assim vem o demônio e rouba o pouco que tem. Mas o salário do pecado é a morte, como diz a palavra. E por último tem aquela terra boa. A terra boa, que é aquele coração que tem diante de si a proclamação da palavra, e ele sabe que está no pecado, sabe que precisa mudar, sabe que precisa de humildade, de silêncio,
sabe que precisa ter uma nova vida e diz: sim, Senhor, eu quero viver essa palavra na minha vida. Eu não consigo ainda, Senhor, mas eu quero. E eu vou me esforçar até o fim de viver. E vou dizer não ao pecado. Porque eu creio que Tua palavra, Senhor, é luz para a minha vida. Eu creio que Tua palavra me cura e me liberta. E muitas vezes nós não somos curados e libertos dos nossos vícios, nossos pecados, porque nós não escancaramos a porta do nosso coração à palavra. Que nela está a própria presença do Cristo, a própria presença do Deus, palavra, o Logos. Então, irmãos caríssimos, hoje o Evangelho é um grande chamado a ver, neste momento, como está o meu coração. Como está o teu coração? Diante de tudo isso que eu estou pregando, que serve para mim, mas é também para você. Você está acolhendo esta palavra? Você está abrindo o teu coração para que esta palavra entre, transforme e arranque aquilo que o demônio quer te colocar? Você está abrindo o teu coração para dizer não ao teu vício? Para lutar contra o teu vício, contra o teu pecado? Você está nesse momento dobrando o teu joelho e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, das profundezas eu clamo, arranca-me, Senhor, desse pecado. Pela Tua palavra me cura, Senhor, me dá vida, que eu possa viver a luz da Tua palavra, a luz dos Teus mandamentos, eu quero, Senhor. Ou teu coração está tíbio, ou teu coração está um pé com Deus, um pé com o demônio, um pé querendo as coisas de Deus, outro pé querendo o pecado. E se nesse momento que teu coração está tíbio entre Deus e o demônio, se você agora não dizer não ao demônio, ao pecado, e se você agora não dobrar o teu joelho e falar: Senhor, entra, me cura, me dá vida nova com a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra. Se você não fizer isso, você fracassou. É engraçado que muitas vezes eu rezo pelas pessoas, e quando eu coloco minhas mãos eu rezo, eu tenho claramente, eu vejo a pessoa diante de mim, espiritualmente, e eu vejo que a pessoa está ali só de corpo presente. Está sim recebendo oração, mas não quer mudar. Não quer se esforçar para mudar. E muitos ficam dizendo: mas para que tanta oração? Para que tanta oração? Ai, não adianta nada. Adianta sim, mas a oração adianta se você está com o teu coração aberto para acolher a palavra. E se você realmente quer mudar de vida. É lógico, toda mudança de vida tem dor. Porque é a purificação. Mas passada a dor da purificação, vem a glória do júbilo, da coroa que o Senhor nos deseja dar, da vida eterna e da vida plena, já, aqui, iniciando aqui nesta vida, tendo a sua conclusão no Senhor no paraíso. Irmãos e irmãs, abramos o nosso coração à palavra, para que a palavra nos cure, para que a palavra nos liberte, porque a palavra, ela é o grande exorcismo de Deus. E eu vos aconselho esta semana pegar a Sagrada Escritura e lê-la. Ler pequenos trechos da Sagrada Escritura. Começando pelo Evangelho de Mateus, começando por esta passagem de hoje. E meditar. E durante o dia retomar aquela palavra. E você verá que aquela semente, onde naquela semente tem a dinamis, o poder de Deus, ela vai dar fruto no teu coração e vai dar uma força para você caminhar muito maior do que o pecado e do que os vícios. E a palavra vai esmagar o pecado e os vícios. Porque a palavra é a cura de Deus. Deus criou tudo por meio de sua palavra. E quando o Senhor semeia a palavra no nosso coração, seja por esse instrumento indigno e imbecil como eu que estou aqui falando, ou seja por outros meios, esta palavra que não é minha, mas é de Deus, nela tem o poder de transformar tanto a minha vida quanto a tua vida.
Então, irmãos, busquemos esta vida plena que vem do Senhor e fazer essa experiência viva da palavra. E eu vos deixo a bênção de Nossa Senhora, Rainha da Paz, a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde espiritual e física e a libertação para a vossa vida de todos os vícios, seja ele da droga, do adultério, do cigarro, da bebida, da masturbação, seja ele qual for. E receba por meio desta palavra a bênção do Senhor, de cura e libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana, permaneçam na paz. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti come nessuno ti ha amato mai. Per te sulla tua vita